E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre os conjuntos, tá? O que é que são conjuntos? Essa aula aqui vai ser introdutória só para vocês entenderem o que é que eles são, entender algumas características. E olha o tamanho dessa aula, cara. Essa aula tá bem pequenininha, então acompanha do início ao fim, que isso aqui é justamente para que você possa progredir bem tranquilo, bem devagar, tá bom? No seu tempo. E como sempre, né? Para não dar spoiler, hoje eu trouxe meu amigo Kepler. Ele tá aqui atrapalhando a visão de vocês, mas eu já vou tirar ele daqui, tá? Opa. Parece que o meu Kepler ele não quer sair da frente. Saia. Saia. Pronto. Bora lá, gente. Conjunto, ele não tem uma definição, tá? A gente tem uma noção intuitiva do que é um conjunto. E o que seria então, Davi? O que é essa noção intuitiva? É um agrupamento de elementos. E vocês percebem que aqui na minha definição, eu coloquei, né? Olha só, não se tem uma definição para os conjuntos, mas uma noção intuitiva, ou seja, é um agrupamento de elementos. E o que são os elementos? Basicamente, os elementos são aquelas coisas, pode ser nomes, números, enfim, qualquer coisa que esteja fazendo parte do conjunto. Então, esses são os elementos. Na prática, como seria, né? Pegando aqui alguns exemplos. Gente, os dias da semana, né? Os dias aqui da semana, que eu acho que eu vou ter que botar aqui, pronto. Os dias da semana, e eu vou ver se eu consigo. Vou botar isso aqui melhor. Os dias da semana, por exemplo, a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Cada um desses dias é um elemento do conjunto dias da semana. Alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, e assim vai, até chegar no Z, né? Cada letra é um elemento desse conjunto. E música, Davi, dá até pra fazer com música? Sim, gente, música é só pra vocês perceberem como um conjunto pode ser qualquer coisa, tá? Música em qual sentido? Sabe quando chega no final do ano e aí você tem aquele amigo, ou então você é uma pessoa que gosta muito de ouvir música pelo Spotify, pelo YouTube, e aí eles fazem tipo uma retrospectiva do que você mais escutou, do que você mais ouviu. É tipo isso. Então aquelas 5 músicas, 10 músicas que você mais escutou durante o ano todo, elas fazem um conjunto. Que conjunto é esse? Conjunto das músicas que você mais ouviu durante o ano, tá? Então, basicamente, é isso, tá? O conjunto tem várias aplicações. Certo. E a gente tem aqui a representação de um conjunto. Como é que a gente pode representar? Até agora eu só expliquei para vocês, né, como é que um conjunto é feito, que a gente pode fazer conjunto qualquer coisa, mas como a gente representa eles? A gente pode primeiro representar dessa forma aqui, ó, uma letra maiúscula, qualquer letra maiúscula do alfabeto, tá? Então A, B, C. E, como eu falei, maiúscula, tá? Sempre comecem com a letra maiúscula. Depois da letra maiúscula, você bota igual, certo? Aí você vai fazer o que aqui, ó? Abre, ó, as nossas chaves. E dentro das chaves, vocês vão colocar o conjunto que vocês querem. No caso, o conjunto hipotético aqui que eu coloquei foi os dias favoritos do Davi, tá? Os meus dias favoritos, segunda, terça e quarta. Não são necessariamente os dias favoritos, eu só criei para ter um exemplo para mostrar para vocês, tá? Mas vocês podem pensar dessa forma, tudo bem? E aí vocês colocam tudo que faz parte desse conjunto. Ou vocês podem não colocar os nomes literais, mas dar uma característica que todos eles fazem parte. Então, por exemplo, eu acabei de falar para vocês que esses são os meus dias favoritos. Então, por exemplo, se eu escrever dessa forma, ó, o conjunto A, vamos aprender a ler agora, tá? O conjunto A é igual a X, né? Ó, conjunto A é igual a X, tal que X, essa barrinha aqui, a gente lê como tal que, certo? Tal que. Basicamente, são símbolos que a gente usa na matemática pra gente, assim, a grosso modo, tá? A gente não precisar escrever. A gente não precisar explicar o símbolo, ele já explica pra gente, né? Então, X, tal que X, são os dias favoritos do Davi. Então, percebam que eu criei de novo o conjunto, mas eu não precisei colocar segunda, terça e quarta. Eu dei uma característica geral que todos eles têm, né, em comum, segunda, terça e quarta. Mas, obviamente, essa característica, no meu caso, ela só vai fazer sentido se você souber quais são os meus dias favoritos. Se você não souber, você vai ler para essa informação e não vai saber dizer quais são os elementos. Quais são os elementos? Segunda, terça e quarta. Beleza? Deixa eu apagar aqui agora.
Ou, outra forma que a gente tem aqui de fazer essa representação é através de um diagrama. Ou seja, você pega aqui, ó, pode escrever um círculo um pouco achatado e coloca todo mundo que faz parte do seu conjunto. Isso aqui é conhecido como diagrama, tá? Diagrama de Venn, tá bom? Diagrama de Venn. Então, beleza. Essas são as formas que a gente tem para poder representar, certo? E agora, vamos para os tipos de conjuntos, tá? Os tipos de conjuntos. Vou botar aqui, de conjuntos, pronto. Ou, melhor, né? Como é que o conjunto ele pode aparecer? Será que o conjunto ele pode ser finito? Sim. O que é um conjunto finito? Ele tem fim. Ele não tem números infinitos. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, sei lá, agora pensando de forma diferente, né? Eu tenho um conjunto B e o conjunto B é igual aos os 3 primeiros números que a gente conhece. Aí você bota aqui 1, 2, 3. Aí você pode falar, não, é 0, 1, 2. Tudo bem. 1, 2, 3, 0, 1, 2, tanto faz. Só quero mostrar para vocês que esse aqui é finito, tá? Porque ele tem fim. Infinito, como o nome já fala, ele não tem fim. E como é que a gente representa normalmente um conjunto infinito? A gente fala pelo conjunto dos números, né? Os números que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 3, 1,5, olha a moto. 1,5, 2,5, eles fazem parte de conjuntos na matemática. E aqui a gente tem um conjunto que é um N, tá? Com uma barrinha aqui atrás dele, ó. São 2 barrinhas e a gente forma um N. Isso aqui a gente chama de conjunto dos números naturais, tá? O conjunto dos números naturais. E aí a gente sabe que o conjunto dos números naturais, ele é infinito, né? Agora a pergunta que eu te faço, uma pergunta interessante. Quando eu falo o conjunto dos números naturais, eu tenho que colocar menos 1, menos 2, menos 3, 2, 1, 3. Eu tenho que colocar 0, 1, 2. O que é que vocês acham, tá? Digam aí o que é que vocês acham. Não, digam não, né? Porque vocês não estão aqui. Mas pensem aí o que vocês acham. Quais são os números que participam do conjunto dos números naturais? Se você tiver falado todos os números, você deu uma vacilada. O conjunto dos números naturais, ele é formado apenas pelos números inteiros, não negativos, tá? Então, você não considera todos os números e também não pode considerar números quebrados e que sejam negativos. Então, quais são os números aqui que eu posso colocar? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A gente sabe que os números não têm fim, então isso aqui vai infinitamente para frente, tá bom? Tô até explicando um pouquinho mais, a gente vai ter uma aula específica só disso aqui, tá? Falando sobre esses conjuntos numéricos. Mas eu tô dando uma introdução para vocês aqui já do conjunto dos números naturais. Um unitário é o quê? Ah, mano, é um conjunto, mas de ser agora, que só tem um número. Ou então só um objeto, uma coisa, não tem problema. Eu já falei que não interessa se é objeto, número, letra, palavra, não tem problema. Eu vou considerar aqui então, sei lá, a sua comida favorita, pizza, sei lá. Pizza. Esse conjunto só é formado por um elemento. Depois a gente tem o conjunto dos números, o conjunto dos números vazios. O conjunto vazio, né? O que seria o conjunto vazio? Conjunto vazio, basicamente, é um conjunto que não tem nada. Como é que eu posso representar? Vou botar aqui agora o A de novo. A pode ser representado assim, ó. Se você quer falar de um conjunto que não tem nada, porque realmente não faz sentido, sei lá. Quantos alienígenas você conhece? Faça um conjunto. Você não conhece nenhum, então você coloca dessa forma, tá? Você pode representar assim ou dessa forma. A é igual a bolinha, traço. Pronto, acabou. Você pode representar dessas duas formas e não tem problema, certo? Então, galera, é basicamente isso, tá? Introduçãozinha rápida para vocês entenderem o que é conjunto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Outro detalhe muito importante, tá? Que eu vou passar para vocês, como eu vou falar em todo final de aula. Não tem os comentários aqui do vídeo? Utilizem os comentários do vídeo como se fosse um fórum. Como o pessoal fazia antigamente, né? Vocês podem tirar dúvidas, vocês podem fazer perguntas nos comentários e as pessoas podem responder. Então, tratem os comentários aqui de baixo do meu canal como se fosse um fórum. Se ajudem.
tragam suas dúvidas, o que eu puder responder eu respondo. Se eu não conseguir ver o seu comentário ou responder, não tem problema, uma outra pessoa pode responder. Então, sempre que vocês estiverem fazendo alguma coisa aqui no canal, vendo aula, vejam os comentários, tente ajudar alguém, compartilhe a sua dúvida, tudo bem? E é isso. Então, vejo vocês aí na nossa próxima aula.